inscrito me procurou aqui falando sobre a cobrança, né, de 25% de um benefício de uma pessoa que é aposentada no Brasil, mas mora no exterior. E essa transferência é cobrada cerca de 25% do valor deste benefício. Isso é correto? Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto para que possamos aí, né, entender essas cobranças. São legais? São ilegais? Você tem como retirar essa cobrança? Então, vamos entender agora neste conteúdo. Então, vamos lá. Cobrança de 25% de aposentados no exterior parada pela Justiça. A Justiça pode retirar essa cobrança. Você poderá receber esse valor de forma total, sem cobrar 25%? Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e vamos ao assunto que é de grande importância. A cobrança de 25% de aposentados no exterior e também de pensionistas para fins de imposto de renda é muito comum, porém, ela é feita de forma indevida. Só para ilustrar, ela ocorre, inclusive, nos países em que o Acordo Previdenciário Internacional Representantes proíbe a cobrança. Por isso, a Justiça tem parado e subsidiado tal cobrança. Então, se você entrar na Justiça, a Justiça vai suspender esta cobrança deste imposto, que se torna muito grande, porque 25% em cima de um salário mínimo, você tem uma redução significante, certo? Então, olha só. Atualização, outubro de 2021, cabe ressaltar que a questão da retenção de 25% entrou para avaliação no STF e deve ser julgado nos próximos anos. Por quê? Porque está lá parado, não tem uma data prevista para este julgamento, ficando parado no judiciário até então, certo? Desde maio de 2013, a União vem fazendo a retenção de imposto de renda na fonte de todas as aposentadorias e pensões pagas para brasileiros que moram no exterior. Assim, há uma cobrança de 25% de aposentadoria ou pensões no exterior, sem qualquer faixa de isenção, ou seja, até quem ganha um salário mínimo apenas sofre esse desconto. Se acaso você desejar tirar dúvidas sobre o tema ou solicitar atendimento, certo? Busque um advogado da área da Previdência para que ele possa pedir a retirada desse valor diante de uma ação judicial, certo? Entretanto, a Constituição Federal prevê, abro aspas, princípio da igualdade, fecho aspas, ou seja, que se dê um tratamento igual para as pessoas em condições iguais. Assim, o juiz tem entendido largamente que simples fato de se mudar do Brasil não transforma a situação do brasileiro em uma situação jurídica desigual dos que seguem vivendo em outro país e no país atual. Ou seja, os aposentados têm que ter a mesma cobrança de taxa morando no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Além disso, em alguns acordos previdenciários internacionais do Brasil, está previsto que não serão cobrados impostos pelo Brasil, e sim aplicados os impostos daquele país. Fizemos alguma lista dos países em que não deveriam existir esta cobrança de 25% para aposentados que moram no exterior. Porém, mesmo nestes países, ela está sendo feita atualmente, certo? Buscamos informar por que isto acontece. O INSS informa que nas agências é que é uma questão de sistema, não havendo como informar em qual país o benefício será recebido. Assim, todos são taxados pelo mesmo padrão. Porém, pode haver outras razões para a cobrança de 25%
dos aposentados e pensionistas no exterior que será feita. De qualquer forma, ela é feita de forma indevida e a maior parte dos aposentados e pensionistas consegue parar esta cobrança em ação judicial, certo? Para interromper esta cobrança de 25%, os aposentados e pensionistas que moram no exterior é necessário solicitar na Justiça. Infelizmente, ainda não existe uma forma de resolver a questão sem pedir ou fazer um pedido judicial. Afinal, como mencionamos, o motivo da cobrança às vezes se dá inclusive por folha do sistema de controle do próprio INSS. Assim, o aposentado ou pensionista fica obrigado a pedir seu direito através de ações judiciais. Ela é realizada inteiramente pela internet, desde que o atendimento no escritório de escolha até os andamentos no tribunal. Ou seja, não é necessário vir ao Brasil providenciar o pedido de encerramento desta cobrança de 25% no exterior. Também a ação tem demorado, em média, 18 meses para chegar à sentença. Porém, já há casos em que o processo demora apenas 3 meses e você consegue tirar aí esse desconto de 25% sobre o seu salário. Analisando a legislação em comento, entendendo aquele que é contribuinte no Brasil, não deixa-se, ao deixar o Brasil e residir no país diversos. Esse é o intuito da lei ao dispor que a tributação deve ser cobrada pela Receita Federal do Brasil, ou seja, evitar a tributação. No entanto, pelo principal da isonomia, deve-se reconhecer que aquele que é isento de determinado tributo no Brasil também deve continuar isento no exterior. Seguindo esta linha de raciocínio, dispõe sobre o artigo 6 da Lei 7.713 de 1988 e o artigo 6, que fica isento dos impostos de renda, os rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos de idade, até o valor de R$ 1.787 por mês, a partir do ano de 2014. Observa-se do comprovante justado pela autora que ela se encontra dentro da faixa de isenção prevista sobre o artigo 6 da Lei 7.713 de 1998 e se a autora estivesse morando no Brasil, faria jus esta isenção. Entretanto, como está em Portugal, a Receita realiza desconto de imposto de renda. Isso gera uma situação desigual entre aposentados residentes dentro do Brasil e fora do Brasil, quebrando o princípio da isonomia. Aquele que é isento em terras brasileiras deve continuar isento ao decidir sair do país, não podendo ser penalizados, por essa decisão. Diante de tudo, foi considerado, reconheço a ilegalidade da incidência de imposto de renda e as fontes dos proventos recebidos a título de aposentadorias ou pensões pela parte da autora, da pessoa que recebe no Brasil, mas mora no exterior, certo? Vamos saber agora quais os países que mantêm este acordo no exterior. A legislação muda de país para país. Sendo assim, existem alguns tratados de caráter internacional de que garante os direitos da Seguridade Social entre as nações. Vejam quais são os países os quais o Brasil mantém acordo vigente até o momento, conforme o Ministério da Economia. Para acordos previdenciários,
multilaterais da Seguridade Social, Mercado Comum do Sul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Convenção multilateral Ibero-Americano de Segurança Social, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, El Salvador, Espanha, Peru, Paraguai, Portugal e Uruguai. Acordos previdenciários bilaterais já negociados: Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Portugal, Quebec, Canadá e Suíça. Acordos bilaterais que ainda estão em processo de negociação junto ao Brasil a direitos previdenciários: Austrália, Índia, Noruega, República Tcheca e Suécia. Acordos em processo de ratificação pelo Congresso Nacional: Bulgária, Israel e Moçambique. Acordos em processo de ratificação à Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade de País Língua Portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé, Príncipe, Timor-Leste. Os casos previdenciários no exterior, temporário ou permanente, quando as pessoas vão residir em outro país, ele pode ir temporariamente e depois retornar, ou ela poder ir de forma permanente. Ela também pode ir para um país que tem acordo internacional previdenciário, como o Brasil, ou ir para o país que não tem. As possibilidades são muitas. Confira algumas situações que pode acontecer, quais os direitos de aposentadoria em cada país. Então, a partir daqui eu vou fazer outro vídeo para que você que pretende ir para outro país e precisa desse direito previdenciário aqui no Brasil ou nesse próprio país, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe imensamente todos vocês que deixaram aqui os seus comentários sobre esse desconto que através da ação judicial você pode fazer a retirada aí junto a um advogado, tá bom? Grande abraço e até lá!